2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Também convido os irmãos para nós ir logo na frente aí, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, a palavra nos fala assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se tornou galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, somos gratos a Ti por mais esse momento que o Senhor nos reúne diante do Senhor para, na Sua infinita graça, Senhor, nós podermos buscar a Tua mente, buscar a orientação do Senhor para esta noite. Senhor, pela fé, nós cremos que naquela cruz nós fomos atraídos em Cristo Jesus, porque é a Tua palavra quem fala, Senhor, e nós cremos na Tua palavra. Por isso, nesta noite, Senhor, vem trazer luz aos nossos corações, para que essa fé se firme cada dia mais, essa fé se fortaleça em nosso coração, e nós, Senhor, possamos agradar ao Senhor. Porque como nós lemos, Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Senhor, nós precisamos do socorro do Senhor nessa noite, para nós sondarmos o nosso coração, para nós ver, Senhor, onde está o nosso coração, para que então nós possamos em arrependimento, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo na soberania do Senhor nas nossas vidas, nós possamos Te buscar humildemente para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Visita o nosso coração nessa noite e ajuda cada um de nós. Que o nosso coração seja uma terra movida pelo Teu Espírito, removida as pedras, Senhor, para que a Tua palavra penetre, a Tua palavra faça aquilo que Te apraz. Estamos entregues nessa noite diante do Senhor. Usa esse tempo para a Tua glória, Senhor. Abre os céus para nós. Queremos tocar em Ti nessa noite, Senhor. Queremos tocar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Por isso nos ajuda, visita e transforma as nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então esse primeiro texto que nós lemos, introdução, de 2 Timóteo, o verso 15. E desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui está o grande segredo, irmãos, para nós, a fé. Nós precisamos sondar o nosso coração aonde nós estamos apoiados, onde está apoiada a nossa fé, né? A fé que nós temos não é uma fé
a fé natural nossa, não, irmãos, na fé na palavra de Deus, né? E pela graça do Senhor nós vamos olhar muitos textos hoje falando sobre o que é fé e como nós obtemos fé. Porque a palavra de Deus diz assim lá em Romanos capítulo 10, né, verso 17, não precisamos ir lá, mas diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou da pregação pela palavra de Deus. Então, irmãos, é só Deus quem pode nos dar fé, para crer, para continuar firme, buscando Ele. Então, irmãos, como precisamos que o Senhor sonde o nosso coração, né? E nós possamos entender de uma vez por todas o que é fé, né? Fé. Então, se nós formos lá para Hebreus, o texto que nós lemos, né, vai ter a definição de fé, né? Diz assim no verso 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então, fé é eu dar um pulo no escuro. Fé é eu dar um pulo, a gente diz assim, eu vou dar um pulo no escuro, mas nós demos um pulo com muita certeza que ali está o nosso Deus que nos cuida, né? Nós temos, e eu penso que todos nós temos muitas experiências já, principalmente pais que têm seus filhos pequenos, né? Você pega o filho, você coloca num lugar alto, num lugar muito perigoso. E se chegar um estranho e dizer para ele, filho, pula aqui que eu te seguro. Esse filho não vai pular. Ele não pula. Agora, se o pai ou a mãe chegar ali e dizer, filho, pula, ele vai pular tranquilamente. Mas ele vai pular como? Ele vai pular confiado naquele que está ali, que é aquele que cuida dele, né? E deve ser essa relação nossa com Deus. Fé é isso, irmãos, é nós pular no colo do nosso Senhor, nós pular nos braços do nosso Deus e saber que Ele é o retentor das nossas vidas, saber que Ele é aquele que nos cuida, saber que Ele é aquele que guarda, né? Guarda cada um de nós em todos os nossos caminhos. O Senhor Jesus, quando falou para os seus discípulos lá que Ele ia ascender aos céus, Ele diz, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Pela palavra, como que nós vamos ter essa certeza, irmãos? Porque a palavra diz. Porque o Senhor disse para nós que Ele não nos abandonaria. De forma nenhuma Ele nos abandonaria. Isso é uma segurança que nós temos e que nós precisamos ter, irmãos. Então, quando a gente lê esse texto aqui, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, mas pela fé nós temos. Agora, aonde é? Como que nós vamos obter fé? Antes de nós prosseguirmos nesse texto, volte para Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestial, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Porque pela fé sois salvo, porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Amém? Então aqui, irmãos, a gente começa a perceber, Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça e misericórdia, Ele enviou seu Filho para morrer naquela cruz por cada um de nós, né? Nós não vimos, mas nós cremos que nós estávamos lá, naquela cruz. Sabe, então, esse é o Evangelho. Agora nós precisamos receber esse Evangelho pela fé. E aí nós vimos o que traz fé para nós, né?
A fé é um dom de Deus para nós continuarmos a viver a vida cristã. Irmãos, o Senhor não nos salvou e deixou nós, agora, ó, vocês creram, agora vocês se virem. Eu salvei vocês, eu livrei vocês, agora vocês se virem. Não, o Senhor nos deu o Espírito Santo e nos habilitou com fé para nós crermos espiritualmente que nós, aonde é que nós estamos? Olha o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos viver uma vida aqui, irmãos, louvando e glorificando ao Senhor, né? É estranho para nós. Para o mundo é estranho isso, porque nós cristãos, nós que cremos, que somos a igreja do Senhor, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Por isso que toda a palavra vai dizer que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Enquanto nós estivermos aqui, o que rege a nossa vida aqui? A lei espiritual. A lei espiritual, para que nós possamos agradar a Deus. Porque, como nós lemos lá, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós olharmos para a palavra de Deus, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver exemplos de homens que viveram pela fé. Lá no começo, Enoque é um deles, por que ele foi transladado? Porque ele obteve um bom testemunho diante de Deus. Então ele agradou a Deus, porque ele tinha fé suficiente. O Senhor, então, como eu falei, essa fé é depositada no nosso coração. Agora nós podemos usar ela ou nós podemos descartar ela. Nós podemos viver na nossa própria carne, na nossa própria força. Por isso que em Gálatas vai dizer assim, porque as obras da carne são, e lá tem uma série, prostituição, impureza, lascívia, um monte de situações. Mas também diz assim, logo no verso 16, se não me engano, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. De quem é esses frutos? Do Espírito. Esses frutos eles trazem para nós vamos tomar ele pela fé, para sermos conduzidos por Deus. Então, irmãos, quando nós lemos um texto desse, que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Se falar para o mundo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós, o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque é ali, irmão, na cruz, que nós recebemos toda a misericórdia, toda a graça, e agora o Senhor traz toda a misericórdia para nós poder viver a vida de fé em fé, de fé em fé, né? Então, voltemos lá para Hebreus, para nós continuarmos. Então a gente leu esse primeiro verso, o segundo nos fala assim também, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, tá? Os antigos obtiveram um bom testemunho, porque eles viveram olhando, esperando a promessa, né? E me chama a atenção, se os irmãos forem, não precisam ir hoje, mas marquem aí para vocês lerem Gênesis capítulo 15, onde Abraão já tinha entrado na terra, e o Senhor tinha prometido aquela terra para ele, e disse: Abraão, você fica nessa terra, porque aqui você vai peregrinar para ela, porque eu vou dar ela para a tua descendência. E Abraão peregrinou, entrou na terra, teve dificuldade na terra, ele foi para o Egito, ele foi lá, fez muitas coisas, mentiu, dependeu da sua esposa, e o Senhor trouxe ele de volta, e ele andou, ele venceu com seus próprios funcionários ali, ele venceu aqueles nascidos na sua casa, 300, ele venceu um exército de 4 reis. Quem venceu? O Senhor. Então ele volta, e aí ele está lá na cabana, mas tinha algo no coração dele.
E ele está lá na sua cabana, o Senhor aparece para ele e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? E ele diz: Senhor, como? O Senhor tem me dado tudo, mas o Senhor não me tem me dado uma descendência. Eu não tenho filhos, minha esposa não tem filhos, não pode me dar filhos, o que será de mim? Aí o Senhor diz para ele: Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. A tua descendência será como as estrelas do céu. Tua descendência será como as estrelas do céu. Então, aí quando ele reclama para Deus, ele diz: o meu servo Eliezer, nascido um escravo meu, será o meu herdeiro. O Senhor diz: não é esse que será o seu herdeiro, é alguém que vai nascer de você, que vai ser o herdeiro. Então ele crê, né? Por isso que a palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé, porque quando o Senhor prometeu, ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu na promessa de Deus ali, então ele andou naquela promessa. Errou, tentou ajudar Deus, ouvindo a sua esposa Sara, que não podia dar filhos, deu a escrava dela, Agar, e ele gerou Ismael, né? Não era o desejo de Deus. Então, irmãos, mas esse homem, naquele momento, ele teve fé suficiente para crer e tomou posse daquela verdade, e isso nós estamos hoje aqui por causa de Abraão. Abraão, lá naquele momento, ele creu em Deus, né? E por isso que nós somos filhos, todos nós que cremos somos filhos de Abraão, filhos pela fé, né? Então isso é muito precioso para nós poder olhar um texto desse. Abraão, ele teve lá atrás, e todos os outros descendentes dele tiveram fé, aí muitos foram exemplos de fé, agradaram a Deus, mas muitos foram desobedientes, né? Muitos foram desobedientes, principalmente se nós vemos aqueles homens que saíram do Egito, depois quando o Senhor levanta Moisés e vai lá e tira o povo do Egito, aquele povo que saiu do Egito de 20 anos para cima, eles não chegaram em Canaã, eles ficaram prostrados no deserto. Por quê? Por desobediência, por não tomar a palavra de Deus. Eles não agradaram a Deus, né? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, né? Essa palavra ficou para nós como exemplo para nós, porque todos aqueles que saíram do Egito, quando fala todos eles que saíram do Egito de 20 anos para cima, eles não entraram. Por quê? Por causa da desobediência ao Senhor. Eles não tomaram a fé para conseguir passar e herdar Canaã, que era o objetivo que Deus tinha. E nós hoje, irmãos, estamos nessa caminhada, e sem fé, como diz aqui o verso. Aí nós temos exemplo de Abel, né, que ofereceu maior excelência e agradou a Deus. Depois nós temos Enoque, que o Senhor transladou ele, levou para si sem ver a morte. Por quê? Porque ele agradou a Deus, teve uma vida de comunhão com Deus. Agora o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, irmãos, aí nós precisamos começar a olhar para a nossa vida, olhar para a palavra de Deus e ver, sondar o nosso coração. Como está o nosso viver, minha vida? Tenho agradado a Deus ou não? Tenho vivido de forma com que eu posso ser amigo de Deus ou não? Sabe, então o Senhor chama atenção por evangelho, sabe? Isso precisa ser algo muito, muito firme para nós. Por isso que esse capítulo 11 de Hebreus, nós precisamos ler, nós precisamos buscar, porque aqui fala dos heróis da fé. Fala de homens que viveram de forma agradando a Deus, e todos tiveram uma morte aos olhos humanos muito triste, mas, irmãos, todos eles morreram glorificando o nome de Deus, sabe? Viveram glorificando o nome de Deus.
sabe? Muitas vezes nós queremos seguir o Senhor e acontecem algumas dificuldades conosco, como nós ficamos muitas vezes tristes com Deus, né? Mas, irmãos, o Senhor Jesus, na noite ali que ele foi traído, que ele estabeleceu a mesa do Senhor, quando ele sai dali, ele vai para o Getsemane. Antes de sair dali para o Getsemane, eles cantaram um hino, né? Um hino de adoração a Deus, glorificando o nome do Senhor. Ele não diz que hino que é, mas se cantaram, é porque eles glorificaram o nome do Senhor, né? Outro texto que chama a atenção nossa também é Paulo e Silas, lá na prisão. Depois de pregar o evangelho, curar aquele paralítico, o que aconteceu com eles? Foram levados à prisão, né? E aí foram açoitados, mas à meia-noite eles cantavam ao Senhor, sabe? Cantar ao Senhor, sabe? Adorar. Isso significa que eles passaram uma dificuldade muito grande, mas estavam glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, tudo aquilo que acontece conosco, a partir do momento em que nós cremos no Evangelho da cruz, no Evangelho que a nossa vida foi transformada, a nossa vida não pertence mais a nós. O que acontecer é para glorificar o nome do Senhor, sabe? Então, irmãos, como nós precisamos compreender essas verdades, né? Mas vamos andar um pouquinho, irmãos, pela palavra do Senhor, para nós ver alguns versos para nós sondar, que a gente possa sondar o nosso coração, onde nós estamos, né? E o que eu quero chamar bastante atenção para nós nessa noite é o Evangelho, né? Para nós sondar, será que nós temos crido no Evangelho? Será que o Evangelho tem sido algo real para nós? Sabe? Porque, irmãos, quando o Senhor se revelou a cada um de nós, Ele se revelou onde nós estávamos na lama, no pecado. Ele revelou, nós cremos que, e aí Ele nos deu fé para nós continuarmos a viver, né? Então, o primeiro texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, fala assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverai. Por eles também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então, irmãos, ele começa no verso 2, dizendo assim que o evangelho que chegou até Paulo, ele recebeu do Senhor, ele entregou tal como ele tinha recebido, né? E aí no verso 2 ele diz assim, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, se creres, se tiver fé na palavra, tal como vô-la preguei, né? A menos que tenhas crido em vão, ao menos que você conheça o Evangelho simplesmente, né? Conhecer o Evangelho e viver o Evangelho, irmãos, é uma distância muito grande, né? Muitos, hoje, o religioso, ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia de capa a capa, né? E cita inúmeros versículos para nós, mas, irmãos, ele não vive o Evangelho, não vive a palavra, sabe? Aquela palavra, porque como nós vimos lá, a palavra de Deus, ela serve para quê? Para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar, para nos conduzir, sabe? Então ela é rema para nós, ela precisa ser uma palavra viva, é uma palavra viva que veio a nós e transforma a nossa vida, a menos que nós tenhamos crido, conhecido ela, simplesmente conhecer. Mas se realmente nós cremos nela, ela vai ser poderosa para salvar as nossas vidas. E nós poder andar por ela, né? E aí ele vai dizer assim, no verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado segundo as Escrituras.
Irmãos, a palavra de Deus ela é tão preciosa que nós nunca vamos pegar todo a palavra num só lugar. Nós pegamos aqui o evangelho que Cristo morreu, que tomou sobre si os nossos pecados, e nós vimos lá em Efésios que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então quer dizer, o Senhor morreu, nós morremos junto. Por quê? Porque Ele nos ressuscitou junto com Ele. Agora, se nós for para Romanos, a gente vai ter mais clareza ainda. Porque Romanos capítulo 6, a partir do verso 3, vai falar que nós fomos sepultados, nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na sua ressurreição. Né? E aí quando chega no verso 6, diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. E aí então há uma mudança, dali para frente, há uma mudança dizendo assim, ó, quando vocês viviam no pecado, o corpo de vocês era para o pecado, mas agora vocês são salvos, vocês foram salvos, o corpo de vocês é para glorificar ao Senhor. Então há uma mudança de vida, sabe? E essa mudança nós vamos ter que viver ela pela fé. Precioso nós conhecer a palavra do Senhor, e pegar os textos que há uma necessidade muito firme para nós, né? Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, nos fala assim a palavra do Senhor, irmão. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então, quantos cristãos se envergonham de falar que são novas criaturas, né? Numa roda de amigo, muitas vezes você maqueia, né? Você não dá um testemunho adequado de que você é uma nova criatura, que você não pertence mais àquela roda, você pertence ao Senhor. Muitas vezes, irmão, nós temos nos envergonhado do Evangelho, sabe? Porque o Evangelho significa morte do nosso velho homem, né? E a nossa nova vida com Cristo Jesus. Então, irmãos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, né, para a salvação de todo o que crê. Então, esse Evangelho, irmãos, ele vai seguir nós durante toda a nossa existência, durante todo o tempo que nós estiver aqui, o Evangelho, a nossa morte, a nossa crucificação com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo é algo que nós nunca vamos nos separar. A cruz não nos separa mais, porque tudo que nós temos, nós só vamos agradar a Deus quando aquilo que nós temos passa pela cruz, Os irmãos lembram que quando Abraão então teve Isaac, né? E quando ele pega aquele menino, ele leva para a tenda, ele coloca na sua tenda. Aquele menino tomou o lugar de Deus no coração de Abraão, mas o Senhor pacientemente, graciosamente trabalhou no coração de Abraão até o ponto dele chegar assim: Abraão, esse menino, agora que já era um homem, ele precisa passar pela cruz. Ele precisa passar pelo altar. Você, quando ele nasceu, você levou ele para sua tenda, você recebeu ele, mas ele está no lugar errado. Então o Senhor fala para ele: Abraão, pega seu único filho. Mas espera aí, ele tinha Ismael. Pega o teu único filho, a quem tu amas, e vai caminho de 3 dias e oferece ele no monte que eu te mostrarei. Né? Então, irmãos, ele obedientemente ele leva esse menino e lá ele oferece. Então, quando ele está para sacrificar, o Senhor vem e diz assim: agora eu sei que você me temes, agora esse menino já passou pelo altar, agora sim, agora eu posso, agora você já entregou ele para mim. Isso significa o que, irmãos? Que tudo que nós temos precisa passar pela cruz. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
sabe? É a nossa cruz. E que muitas vezes nós achamos que a nossa cruz é o nosso cônjuge, nossa cruz é os nossos filhos. Não são. Nosso cônjuge é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Nossos filhos é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Mas o grande problema, tomar a nossa cruz, é aquilo que está dentro de nós. Porque, irmãos, nós temos muito medo do diabo. Muito medo. Sabe? Mas a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele já foi vencido, irmão. Nós só temos que resistir. Agora, onde é que nós resistimos o diabo? Muitas vezes nós queremos enfrentar o diabo. Você é mais fraco, você foi derrotado. Não, irmãos. Resistir ao diabo é se socorrer no Senhor. Né? Socorrer no Senhor. Porque nós estamos nos lugares celestiais. Quando nós tocamos... quando vem as partes que nós temos que lutar contra o nosso inimigo, contra o diabo, nós estamos nos lugares celestiais, escondido em Cristo Jesus, né? É aí que nós vencemos ele. Resistir ao diabo. Aonde que é nosso campo de batalha? É em Cristo Jesus, né? Agora tem outro inimigo que nós muitas vezes não demos valor. É o nosso eu, tá? E ele está dentro de cada um de nós. O grande problema é o meu ego, é o meu desejo, lembra-se que é meu, né? Quando o Senhor vai falar daquele agricultor, né, fazendeiro que as terras dele produziu muito e ele considerava no seu próprio coração: o que eu vou fazer? Os meus celeiros são pequenos e deu em abundância. Já sei, vou fazer isso. Vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores e vou recolher o meu fruto e vou guardar para mim e vou dizer para minha alma: você tem em abundância. Você pode viver tranquilo agora que você tem em abundância, né? E o Senhor mesmo diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem feito? Para quem será? Sabe? Então, irmãos, o ego, o meu velho homem nós precisamos compreender que ele precisa ficar na cruz. Precisamos tomar a cruz pela fé naquilo que Deus tem trazido para cada um de nós. Então, irmãos, esse texto, ele traz não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, irmãos. Porque, olha, muitas vezes, em muitos lugares, a Bíblia relata que Jesus curou, né? Mas poucos, ele só dizia assim: vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Mas chama a atenção um fato ali, quando ele curou aqueles 10 leprosos. Chegaram os 10 leprosos para ele e disse: Senhor, ajuda-nos. E ele diz assim: vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que a lei determina. E eles foram, os 10, em obediência à palavra do Senhor. Obedeceram ao Senhor e foram curados. Mas um deles diz assim: mas eu vou fazer o que lá se eu tenho o meu Salvador aqui? Voltou adorando o Senhor. E o Senhor diz: mas espera aí, não foram 10? Só veio um para me adorar? Cadê os outros 9? Né? Muitas vezes nós queremos cura, mas não queremos uma realidade com o Senhor. Não queremos a vida do Senhor em nós. Nós queremos os benefícios do Senhor, mas não a vida do Senhor em nós. E a vida, para que o Senhor venha habitar em nós, ser a nossa vida, nós precisamos negar a nossa vida. E aí é o grande problema nosso, é querer negar a nossa vida, né? Então nós vimos o verso 16, agora veja o verso 17, irmãos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Então a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por quê? Porque é ali, irmão, que a justiça de Deus se cumpriu. Porque a justiça de Deus dizia assim, lá no Velho Testamento: a alma do Pai com a alma do Filho, esta é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então a sentença nossa era a morte. Mas quando o Evangelho chegou até nós,
E nós recebemos o Evangelho que a nossa inimizade com Deus foi aniquilada ali na cruz. Quando nós morremos com Cristo, se nós tivéssemos morrido na nossa vida, nós não teríamos como ressuscitar, mas Cristo morreu em nosso lugar, então agora Ele pode nos dar vida. Então por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho foi a morte do nosso Senhor Jesus, a nossa morte nele, né? O sepultamento de Jesus foi o nosso sepultamento nele, e a ressurreição de Cristo, nós fomos ressuscitados em novidades de vida, para não pertencermos mais a nós. Então, a justiça de Deus se cumpriu na morte do seu Filho, né? Cumpriu-se ali. Então, irmãos, daqui para frente, então, por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, né? Então, irmãos, de agora em diante, a partir do momento em que nós cremos na nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, nós não somos mais de nós mesmos. Olha, vai um pouquinho para frente aí, em Romanos mesmo, capítulo 6. Os irmãos podem ler depois, a partir do verso 3, né? Que vai dizer que nós fomos batizados com Ele, nós fomos batizados na sua morte, nós fomos batizados na sua ressurreição, né? Quando chega no verso 6, vai dizer assim: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, irmão, nós não precisamos mais servir o pecado. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos mais escravos. Nós fomos libertos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora o verso 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Simples assim. Se nós morremos com Ele, nós cremos que vivemos com Ele. Então, o que nós podemos concluir? Que a minha vida de agora em diante pertence ao Senhor, né? E não mais a mim, e não mais aos meus desejos, não mais aquilo que eu pensava antes, né? Não mais daquilo que eu desejava tanto, não. Por isso que lá em Colossenses, capítulo 3, vai dizer assim: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? E aí ele diz assim: por que eu tenho que buscar as coisas do alto? Porque eu morri e a minha vida está escondida em Cristo, em Deus. É aí que está, né? E aí o verso 4 vai ser: quando Cristo, que é a minha vida, a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Mas o que chama a atenção é assim: quando Cristo, que é a nossa vida, né? Então Ele é a nossa vida. Por isso que no verso 6, lá se os irmãos forem ver, diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Aí vem uma lista ali: prostituição, impureza, paixão lascívia, um bocado de imoralidade que nós vivíamos antes: ciúme, contenda, inveja, bebedice, glutonaria, uma série de situações que nós vivíamos. Diz assim, ó: se nós ressuscitamos, buscamos as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí agora sim nós podemos fazer morrer a nossa natureza. Fazer morrer aonde? Na cruz. Tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, esse texto, esse verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, né? Agora olha o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai, né? Como nós precisamos considerar?
A palavra de Deus nas nossas vidas, né? E aí o verso 12 vai falar assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Então, o irmão mudou, agora mudou. Sabe, o Evangelho fez com que nós mudássemos de posição, mudássemos de vida. Agora nós temos condições, sim, de viver uma vida de santificação ao Senhor. Uma vida onde agora nós possamos agradar a Deus. Por que nós podemos agradar a Deus? Porque não é mais nós, é Cristo vivendo em nós. E se Cristo vive em nós, qual que é o andar nosso? Andar de justiça. Justiça não porque nós temos justiça, justiça porque o justo vive em nós. Sabe? Então que se muda tudo. Muda todo a nossa estrutura, mas nós precisamos receber isso como, irmão? Pela fé. Sabe? Ah, Senhor, eu não tenho fé, né? Eu não tenho fé, eu não consigo crer, sabe? Lembra-se que lá em Hebreus, diz que nós podemos ter toda a ousadia, toda a intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue, pelo corpo de Cristo, lá na cruz. Esse caminho que se abriu, nós podemos chegar. Agora nós devemos chegar lá como? Com um coração sincero, né? Muitas vezes nós chegamos para Deus com um coração, nosso coração, nós queremos enganar até Deus. Quantas vezes nós vamos para Deus pedindo algo para Deus, mas nós já definimos no nosso coração. Já definimos. Senhor, eu gostaria de, vou botar uma coisa bastante, Senhor, eu queria uma bicicleta, Senhor. Eu queria uma bicicleta, mas só que antes de nós pedir para o Senhor, nós já fomos lá na loja, já fizemos, já damos o nosso nome lá, e já estamos esperando a resposta das parcelas lá. Daí é que nós vamos para o Senhor. Mas no nosso coração já está definido que é só nós chegar lá e assinar a promissória e levar a bicicleta. Aí nós vamos pedir para o Senhor. Não, irmãos, coração sincero é de Senhor, eu não tenho amor por Ti, mas por misericórdia, Senhor, ajuda-me, né? Como aquele homem, quando o Senhor Jesus sobe no monte onde ele foi glorificado ali, estava Pedro e João e Tiago. Quando eles descem daquele monte, tinha um homem com seu filho, com espírito maligno, e os discípulos que estavam lá embaixo não conseguiam expulsar aquele espírito, né? Então ele disse para o Senhor, o homem disse para o Senhor: se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí o Senhor disse assim: se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, esse é um coração sincero. Crê no Senhor, mas Senhor, eu quero que o Senhor me traga. E aí, tem um outro segredo bastante firme, que nós estamos aqui em Romano, né? Vai um pouquinho mais para frente aí, capítulo 10, veja o verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou de Deus. Então, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema nosso, irmãos? Que nós, muitas vezes, abrimos a palavra de Deus no dia do culto. No dia que nós viemos para o culto. Nós nos alimentamos uma vez por semana espiritualmente, né? Nós nunca vamos ser fortes espiritualmente. A palavra de Deus diz que nós precisamos... a palavra ela é alimento para a nossa vida espiritual. Assim como o nosso corpo físico necessita de no mínimo 3 refeições por dia, a nossa vida espiritual necessitaria de ao menos uma refeição por dia, né? Ao menos uma, para que nós pudéssemos ser fortes,
né? Então, isso chama a nossa atenção, né? E para nós já nos encaminhar para o final, irmãos, eu gostaria de voltar lá para Hebreus 11, olha o verso 13, diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de serem chamados seu Deus, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Olha só, irmãos. Então aqui, os antigos, antes da vinda do Senhor, eles viveram a vida olhando para frente. Viveram a vida olhando lá na frente. E viveram agradando ao Deus, esperando uma pátria celestial. E nós vivemos porque nós olhamos para trás, olhamos e Cristo já fez uma obra perfeita. Por isso, irmãos, que lá em Gálatas, né, em Romanos diz que nós devemos olhar para trás, né? Olhando para trás porque o nosso velho homem já foi crucificado, né? Já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, né? E aí em Gálatas vai dizer assim: e agora no presente? Como que é agora no presente? No presente é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Até aí a gente concorda, tudo bem, tranquilo. E o final: mas a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse final que é o problema. Nós entregamos para Deus a nossa vida de manhã. De meio-dia nós dizemos: Senhor, eu estou esperando um negócio que o Senhor não está. Quando chega 3 horas, nós toma de volta a nossa vida e vamos. E esses restos de dia nós faz tudo aquilo que. Isso quando nós espera até 3 horas da tarde. Porque muitas vezes nós entrega, dali 2 horas nós tomamos de volta e estamos tomando decisões do nosso jeito, não esperamos no Senhor. Vivemos uma vida fora do Senhor. Então, irmãos, eles viveram uma vida esperando uma pátria superior, uma pátria celestial, né? Mas o texto segue, irmãos, agora no verso 38, desse mesmo capítulo, dizendo assim: homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa. Então eles viveram, e se nós formos ver todo esse capítulo, por isso que eu sugiro os irmãos de lerem esse capítulo, os irmãos vão ver coisas preciosas aqui para nós. Então o mundo não era digno desses homens, porque eles viveram uma vida movida pelo Senhor, foram mortos, foram cerrados pelo meio. E então, quando chega no verso 39, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, né? Agora veja o verso 40. E no verso 39, eles não obtiveram a promessa que Deus deu, eles só olhavam de longe. Agora, por quê que eles não obtiveram a promessa, né? O verso 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, isso aqui precisa chamar a nossa atenção, sabe? Porque eles foram homens que agradaram a Deus, mas eles não tiveram a concretização da promessa de Deus, sabe por quê? Porque Deus tinha eu e você. Nesse tempo, que o Senhor queria salvar. Então Ele se revelou a mim e a você. E agora? Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a minha vida diante do Senhor?
sabe? Porque o Senhor, esses homens, que se nós formos ler todos aqui, homens que nós ficamos até com vergonha do testemunho deles e do nosso testemunho. Mas sabe o que aconteceu? Eles não obtiveram porque Deus tinha nós. Então, irmãos, é tempo de mudar. É tempo de irmos aos pés do Senhor, de clamar pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor transforme as nossas vidas. Irmãos, para que o Senhor chame, como Ele chamou Abrão naquela tenda, porque nós muitas vezes nós estamos com a cabeça nos nossos problemas, nós estamos com a cabeça na nossa vida, nós estamos amando tanto esse mundo, mas o Senhor diz assim, que o Senhor possa tocar em nós, diz assim, ó, Valdeci, saia para fora, não olhe para esse problema, olhe para mim, olhe para o alto. É hora de nós clamarmos, o Senhor fazer com que nós realmente mudemos a nossa vida e Ele nos dê fé para nós podermos viver uma vida glorificando o nome dEle. Para nós encerrarmos aqui o capítulo 12, quero só ler aqui, não vou comentar nada para nós considerar em casa, né? A partir do verso 1 fala assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E aqui, irmãos, meditem nesse texto, desembaraçando de todo o peso, sabe? Muitas vezes nós estamos correndo a carreira cristã com muito peso. E pesos e coisas lícitas, trabalho é lícito, mas nós estamos sobrecarregados, né? Muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas lícitas, mas que está nos atrapalhando, atrapalhando a carreira cristã, né? E essa carreira deve ser vivida como? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa é o nosso viver. E é isso que vai agradar a Deus. É isso que vai agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, irmãos, é sinal que nós vamos obter toda a resposta das nossas orações diante de Deus. Que o Senhor sonde o nosso coração e nos ajude para a glória dEle. Amém? Querido Pai, somos gratos, Senhor, por mais esse momento, Pai, da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos. Senhor, quando nós lemos a Tua Palavra traz palavras duras em nossos corações. Mas, Senhor, elas são necessárias, porque o nosso coração é duro. Por isso nos ajuda, Senhor. Visita cada um de nós. Transforma as nossas vidas, Senhor. Toca com Teu Santo Espírito em cada um de nós. E revele-se, por misericórdia. Ajuda a Tua igreja. Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe as lutas que esses irmãos estão enfrentando. Mas, Senhor, venha ao encontro, Senhor, revela a Tua palavra, que essa palavra não volte para Ti vazia, mas ela faça aquilo que Te apraz em nossas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, pega firme conosco. Senhor, ó Espírito Santo, não deixe nós dormirmos essa noite, perfura o nosso coração, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja, leva nós a um profundo arrependimento de nosso viver, para que realmente a vida de Cristo transforme cada um de nós. Senhor, ajuda, por misericórdia, Pai, ajuda, visita e transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.